Olá, amigos e amigas, mais um bate-papo, um vídeo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de conversar com uma pessoa fantástica que eu conheci. Aliás, tenho a sorte de conhecer muitas mulheres que têm poder. E quando a gente diz que tem poder, não quer dizer que elas são super mulheres, elas são mulheres que conquistaram, através do esforço, da dedicação e de outras coisas que vocês estão conhecendo, um espaço na sociedade, ajudando as pessoas e conquistando resultados positivos. Eu vou conversar hoje com a Aparecida Renata. Na verdade, ela não, muita gente nem conhece. A Aparecida Renata é a Cidinha. Vou conversar com Isso. a Cidinha. A Cidinha é uma empreendedora, lojista, ela é uma empresária, mas ela vai contar um pouquinho para a gente de como ela chegou até aqui. Como é que ela fez? E aí vem aquela primeira pergunta: quem é a Cidinha? Com vocês, Cidinha. Cidinha, Boa fala. tarde a todos. Boa tarde, senhor Armando. Boa tarde pelo convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Como eu digo, até conversei com a minha irmã que eu fiquei, no princípio, meio apreensiva. Ai, mas vou falar o que lá, né? Não tem nada, né? Vou mostrar o que para as pessoas, né? Porque a gente faz para a gente, mas nunca quer. Acha que ninguém tá olhando, mas a gente sempre tem que ensinar e a gente aprender. Então, nessa vida é assim, né? Eu sou Cidinha, que todo mundo me conhece, tenho 48 anos, sou empresária nesse ramo de logística há 12 anos, mas minha família já vem empreendendo, né? E eu, desde pequena, minha mãe sempre ensinou a gente a trabalhar, então a gente acho que acabou criando esse vínculo. Morei um tempo no Japão, por 13 anos, né? Dos 20 aos 33, mais ou menos. Mas o meu sonho, desde pequenininha, sempre quis ser empreendedora. Sempre me vinha na cabeça que eu queria ter uma firma que eu poderia ajudar muita gente, né? Como a gente hoje diz, colaboradores. Ainda não cheguei nessa meta, não consegui chegar ainda, mas se Deus quiser, ainda vou chegar. De eu olhar assim para trás e falar, nossa, consegui, né? Olha o patrimônio, mas não é pelo financeiro, mas para poder ajudar as pessoas, né? Porque eu passei já dificuldade e eu sei como é que é. Não é fácil a gente olhar e não poder comprar aquilo ali, sentir aquele sabor por não ter dinheiro, né? Então, e a minha mãe sempre ensinou a gente a correr atrás e eu estou aí, né? Tem a loja predileta, através do tempo que eu fiquei no Japão, fiquei 13 anos, e quando eu voltei, cheguei meio perdida, né? No Brasil, tipo assim, você vai para outro país, é outra situação. A gente nem. Se a gente fala, só a gente falando e passando, na verdade, nem falando é a mesma coisa. A gente tem que conviver aquilo ali. É um país de primeiro mundo, a tecnologia é avançadíssima, não existe lá. Você trabalha, trabalha e trabalha, mas você tem. Mas você tem que trabalhar. Você não tem o direito e nem passa pela cabeça ter uma dor de cabeça, né? Você tem que trabalhar. Para você conquistar alguma coisa, você tem que ter isso. E eu fui numa época difícil, né? Que o dólar era um por um, então na época foi minha irmã, né? Ela ficou 2 anos, depois eu fui, que é a Selma, que é minha sócia, né? Então, assim, foi uma coisa muito difícil. Sofri muito longe da família. Minha mãe nunca teve o marido para acompanhar. Minha mãe sempre criou a gente, que teve 17 filhos, né? Mas hoje permaneceu sete. E desses sete, todo mundo tem vamos dizer assim, um pé no empreendedorismo, de empreender, gosta de empreender. Então, acho que. E minha mãe vem ensinando isso desde nova, né? Então, a gente acho que pegou gosto. Cheguei lá, voltei. Quando eu vim para o Brasil, me senti meio deslocada, porque é um país assim. Amo o Brasil. Mas assim, eu me passou o mesmo filme que quando antes de ir para o Japão. Vou sofrer de novo, não vou ter o que comer, né? Dificuldade. O que eu vou fazer? Na época, meu irmão tinha funerária, que é Lopes de Lopes. Hoje tem um patrimônio, assim, por o cara não ter um estudo, é um excelente empreendedor, é um das minhas inspirações, assim, que eu olho para ele e, tipo assim, queria ser metade que ele é. Não tem estudo, mas o cara é muito inteligente. É um cara, fora isso, é um ser humano que, se ele puder ajudar, ele ajuda, sabe? E fora minha mãe, que é um exemplo que não tem nem que citar, né? Mas vem ele, assim, como ele tá nesse ramo, quando eu voltei, eu fui trabalhar com ele, acho que 2 meses. Mas me senti perdida.
mesmo assim não estava feliz. Falei, ah, eu vou ter que voltar embora, mas deixar toda a família de novo, sentir aquela dor, porque só quem mora fora sabe o que é, né? Quando a gente está pertinho, a gente às vezes não dá valor na família, né? Num almoço de domingo, num café da manhã, um bom dia, eu te amo. Então, isso aí o Japão me ensinou muito. Aí, quando eu voltei, fui estudar. Eu queria ter uma faculdade. Falei, ah, todo mundo tem, minha mãe nunca pôde dar pra gente, mas todos os meus irmãos, graças a Deus, mesmo não tendo condições, minha mãe ensinou a gente a trabalhar. E todos eles têm faculdade. O único que não quis estudar foi o meu irmão, mas hoje ele tem aí, não a faculdade, vamos pôr um conhecimento que ele dá e vende. E aí eu fui estudar na Anhanguera, aquela faculdade, né, à distância. Falei, no começo vai ser ruim, né? Vou fazer. O que eu vou fazer? Na hora, queria fazer. Passou várias coisas. Na época, uma amiga minha, acho que eu estava. Que trabalhou, já trabalhava na Predileta. Só que eu não tinha conhecimento. A gente foi fazer inscrição junto. E tinha uma amiga minha também, que a família dela também estava no Japão, a gente conversando. O que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer faculdade. Começamos e conversa aqui, fizemos o curso. Falei, se eu passar, eu vou lá e faço. Nessa faculdade, aí fiquei conhecendo e conheci essa moça, que ela foi minha colaboradora até quase uns 8 anos de serviço. Ela já trabalhava nessa predileta, que veio de outros donos, né, e permaneceu. Ela falou, tem uma loja no centro da avenida. Não te interessa? Falei, mas pra que na avenida? Né, não... Fazer uma pergunta, Pode porque fazer. você tá falando e não queria interromper, mas já interrompendo, Sim, pode interromper. interessante o que você está colocando, porque você está pondo alguns pontos importantes. Olha só, eu tinha algumas perguntas para Sim. você, mas você já Não, está pode fazer. respondendo. Mas é legal, porque é um bate-papo informal, é isso mesmo. É que a gente tem que falar o que é normal, se formos, Vamos né? falando, então. O que é interessante é, primeiro, a questão de você passar por algumas dificuldades, e duas coisas me chamam muita atenção nesse depoimento até agora. A primeira coisa é a família te apoiando e você sendo incentivada por uma questão de a sua mãe não tá, você não está com seu pai, né? Não tem, ela incentivar os filhos para trabalharem, para fazer alguma Sim, coisa e para estudarem. Quer dizer, isso é muito legal. Então, tem, você tem exemplos que vêm de dentro da sua casa, esse incentivo a fazer alguma coisa. E ajudar as outras pessoas, contar para as outras pessoas como faz. E isso é muito legal. E tem também lá o caso o seu irmão, a quem você tem uma inspiração muito grande, e tem. é muito Acho que ele legal. nem sabe disso, mas ele tem. A hora que ele Ele, assistir, ele ele vai é, saber, né? É é um interessante. cara assim, Eu preparei para você, Cidinha, é, algumas perguntas. pode fazer. Alguma coisa você já respondeu, mas é importante porque para seguir aí uma espécie de um roteiro e às vezes não ficar tão longo o nosso bate-papo, e que Sim. deveria ficar, né? Porque tem muita história para contar. Ixi, tem. E eu acredito que só o fato de você estar 13 anos fora, e eu lembro muito bem que eu não fui para fora do país viver um tempo, Sim, mas eu fiquei um tempo morando em Brasília durante a semana, ou durante cada 15 dias, e voltava para Curitiba depois de 15 dias, com família e tudo. E eu comecei a entrar em depressão, né? É muito difícil ficar sozinho, porque lá eu não tinha ninguém. é terrível, odor, hein? É muito difícil. Mas uma das perguntas que eu tenho para você é a seguinte: você foi desafiada, né, É, a fazer alguma coisa. Então, sempre. E, aliás, esse desafio, até, pelo que eu entendi, um desafio seu, né? O que que eu vou fazer na vida e tal. Que desafio as mulheres, você que hoje é uma empreendedora, que desafio as mulheres você acha que ainda enfrentam para ter uma posição de liderança no seu dia a dia? Você que trata com mulheres, você que conseguiu ter hoje liderança, hum. isso não dá como negar, por mais que você tenha a sua humildade, você é uma líder desse mercado. Quais são as dificuldades que você vê ainda as mulheres terem para alcançar e fazer as mudanças acontecerem? Você consegue ver isso?
Eu não sei se eu vou responder a pergunta do senhor da maneira certa. Se eu entendi, eu acho assim, para a gente já começa, nós mulheres, a gente não acredita, tem algumas, tá? Talvez o que eu vou falar, depois o senhor corta, o senhor vê o que o senhor acha. A gente não acredita na gente mesmo, né? Já começa, esse é um ponto. A gente não acredita, né? Porque a gente já vem ensinada, o homem tem que fazer, a mulher tem que esperar, né? Estou errado, talvez não esteja, né? Na minha casa não, como a gente sempre, minha mãe ensinou isso, a gente nunca esperou, tipo um exemplo, o homem vir trocar uma lâmpada. Eu troco uma lâmpada, seu Armando. Eu subo no meu telhado, arrumo minha telha. Eu não vou esperar o homem. Mas para isso, eu tive, já veio de casa, pelo talvez o sofrimento que minha mãe teve, não ter uma parte do homem acompanhando. Mas se eu vou no comércio, eu vou num banco, um exemplo, se tiver eu e o senhor, ele vai cumprimentar o senhor. E eu não estou errado no que eu estou dizendo para o senhor. Ah, porque o senhor é Armando. Ah, ela é Cidinha. Independente se eu tenho uma loja com 12 anos, entendeu? A mulher sempre fica de lado. Só que a gente, como mulher, tem que se impor. Tem que chegar lá num banco e falar: não, eu vou contar uma história rapidinho para o senhor. Aconteceu um tempo atrás. Hoje a gente é amigos. Eu fui no Banco do Brasil, estava sentado e tinha um ex-prefeito, né, já, né, várias pessoas ali. E quando troca de gerente, normalmente quem tem no conta empresarial, um gerente ou outro que está lá, o gerente apresenta as pessoas, ó, aquela tem uma empresa, para ficar mais fácil, para poder ter um diálogo. Ele estava sentado na frente, o gerente veio e cumprimentou todo mundo. Não me cumprimentou, acho que eu tinha mais emoção. Eu observei, mas eu me senti, tipo assim, vamos dizer, por eu sou, já vou por esse lado, já vou no mais forte, por ser negra, tem todos, eu já tenho, já venho, e não é, ai, mas não é coitadinha, não estou me dando de coitadinha, é a realidade. Isso é real. Só quem passa é que sabe. Então eu já tenho que trabalhar ainda mais para a pessoa me aceitar, entendeu? Se eu chegar com um carro na esquina, mas ela ia tá estranho. Ah, mas existe isso? Existe, gente. Eu moro em Lucélia e existe. Pessoas, às vezes, no meu redor, mas como que você tem? Eu trabalho, eu acordo cedo e vou até. Não sabe o que, que eu faço, né? E voltando à história do banco, sentei ali e esperei. Quando chegou minha vez, ele sentou, ele falou assim. Não, muito, ele voltou e falou assim: você é a Cidinha, que eu acho que a moça citou, me conhece. Você é a irmã do Carlos da funerária. Eu falei: não, olha, você me desculpa, eu não sou a irmã do Carlos. Eu sou a Cidinha, dona da predileta. Depois eu sou a irmã do Carlos. Eu tive que me impor, porque senão qual é o problema? Meu irmão vai pagar minha conta? Meu irmão vai trabalhar na minha empresa? Não. Eu sou a Cidinha e ele é ele. Então, como ele, como pessoa, ele já não foi legal. Ele já não serve nessa posição, entendeu? Que talvez eu, como microempresário, vou dar mais retorno para o banco do que aqueles empresários que ficam lá todo dia enchendo o saco, entendeu? Então, assim, eu mostrei para ele, não precisei gritar, não precisei mostrar, não, eu sou a Cidinha. Hoje nós somos amigos. E sempre friso essa para o povo entender que a gente tem que se impor, né? Eu falo como empresário, eu tenho todo esse poder. Eu me sinto. Né? Às vezes a pessoa me passa, como eu já ouvi, tá limpando o vidro. Limpa o vidro da minha loja, sim. Sabe? Porque é meu. Eu paguei. E se eu não cuidar, quem vai cuidar? Se eu tiver que tirar R$ 100 para dar para uma pessoa, eu posso pegar R$ 100 e investir numa roupa. Porque a minha concorrência está maior. Não é só a lojista da cidade. É a internet. É o ambulante que passa. Você entendeu? Mas o sol brilha para todos. Mas eu falo que, fora isso, eu tenho que mostrar que eu sou a Cidinha, que eu sou negra, mas sou firme, mas ninguém vai pisar em mim. Então, eu tenho várias barreiras. Mas eu não desisto, viu, seu Armando? Eu acho que eu sou uma pessoa perseverante. Uma coisa que você já respondeu, né? Ah, Você já está contando algumas histórias que a gente ah, fica entusiasmado com a história, mas se posicionar, né? ah. Não aceitar que o outro diga que lugar você tem que ficar. Isso. Então, eu acho que para quem vai assistir o nosso bate-papo, tem que ficar essa questão. E aí eu vou dizer uma coisa para você. A maioria das mulheres que eu já conversei e que fazem parte dessa série tem uma coisa em comum. Não tente falar o que eu não posso fazer porque eu posso. É mais ou menos isso. Eu tenho A esse. gente talvez a gente tenha essas fraquezas em outras partes um exemplo. Talvez na casa a gente não sabe lidar,
Mas num ramo empresarial, que é o nosso foco aqui, eu falo para o senhor que eu tenho dificuldde, não é só de hoje, seu Armando. Aconteceu um episódio faz 15 dias atrás, que eu tenho o prédio aqui do lado. Não é meu, alugo, tenho o nosso estúdio agora, que graças a Deus, como a gente tem o site, e a gente vai abranger, a gente quer também disputar na internet, e a gente tem tudo para crescer. A gente tem potencial, tenho colaboradores aqui, 2 pessoas que eu não troco, não vendo, não tá. Então, tipo assim, é meu braço direito, se eu sair daqui, elas sabem de tudo, qualquer detalhe, ou ainda sabe até mais do que eu. Então, assim, eu fui fechar e o menino passou. Ele não deve ter, se ele tiver 20 anos é muito, mas olha o pensamento. Eu vou falar, mas eu não deveria falar, mas eu falei, acho que me tocou no coração, eu vou falar. Ah, essa neguinha aí tem 2 lugares. Eu olhei para trás e me senti assim, falei, acho que não é comigo. Exatamente. É, tipo assim, acho que não, né, não acho que nessa altura do campeonato, eu acho que não estou ouvindo isso. Pois eu olhei de novo, ele falou, eu falei assim, eu não ia responder, porque eu falei 20 anos, mas eu respondi, falei assim, por isso que você vai continuar andando nessa bicicleta velha. Né? Você respondeu à altura do Altura, que ele sem me merecia, deixar. né? Mas aquilo lá me magoou tanto. Depois eu esqueço, porque mas assim, mas é uma coisa que eu tenho que contar para as pessoas saberem que no mundo de hoje não acabou isso. E a gente tem que batalhar. O tempo todo a gente tem que estar correndo, a gente tem que estar, às vezes, bem vestido para ser respeitado. Eu discordo. Não é porque você está sendo bem vestido, mas claro, se você vai no lugar de roupa, como a gente sempre comenta aqui, às vezes a gente tem cada um tem um jeito de vestir, um jeito de se portar. Mas assim, não pode desfazer da pessoa porque ela está vestida ali. Não. Claro que eu não vou numa igreja decotada, eu não Sim. vou no fórum com a camisa aberta, entendeu? Então, é saber. Mas a gente não pode. E eu posso dizer isso para você, porque eu também sofro esse processo de muitas Sim, vezes eu ir até alguns lugares em que eu tenho que estar adequadamente vestido para aquele lugar. Então, um lugar que está muito quente, eu não vou de camiseta e de alça, né, porque eu vou estar numa posição diferente. Mas aconteceu para mim uma coisa interessante. Uma vez eu estava em Recife e fui visitar uma empresa, uma grande empresa lá de Recife. Eu posso contar um milagre, mas não vou contar o santo porque eu não tenho sim, autorização. sim. Eu entrei na sala do dono da empresa e eu estava sempre de terno e gravata, estava de terno e gravata, entrei. Ele estava com uma camiseta como essa minha camiseta polo. A primeira coisa que ele fez, ele falou: Ó, eu vou te atender, mas pelo amor de Deus, tire esse paletó, tire essa gravata que está me deixando aflito. Agora, é lógico que dentro desse convívio a gente vai aprendendo com os outros, né? Vai vendo. Sim, vai se adequando, né? Você vai num lugar, tá lá que você sabe que tem que estar adequadamente vestida para não chamar a atenção, né? Nem para o bem nem para o mal. É aquela coisa, o meu trabalho de muitas vezes estar lá e as pessoas reconhecem, olha, você está adequadamente vestido, não está nem exageradamente chamando muita atenção positivamente, né? Não estou com aquela roupa fantástica. Sim, E quando precisa estar muito bem arrumado, eu acredito que tanto você quanto eu poderemos ter. Segunda pergunta, minha amiga. Essa pode aqui, ir lá. parte dela você já respondeu. Pontos marcantes da sua vida. Alguns você já disse, sua ida para o Japão, a volta. Mas teve Sim. algum outro ponto que você julga que foi marcante na sua vida, que mudou um pouquinho essa trajetória? Você já contou, inclusive, do banco, né? Que essa Essa eu nunca vou esquecer, uma coisa que eu não esqueço é do banco. é, teve Ai, seu irmão. algum que você julga que mereça ser contado para quem vai nos assistir? Ai, só não sei te falar agora uma memória assim recente, são essas coisas que são marcantes que eu falo que para mim o Japão, ele, eu acho que foi um dos mais marcantes, sabe? Eu acho que de todos, é assim, é, eu acho que acho que é o único, porque eu fui para lá, como que fala, contrariada, Hum, né? Fui contrariada, mas o Japão me ensinou a ser uma pessoa melhor, né? Com consciência tanto ambiental, com tudo, né? Com pensar no próximo, pensar no pedestre, sabe? Então, assim, Você já tudo começou a ter uma visão de mundo diferente, diferente, né? diferente.
Quando a A gente. segunda foi quando eu vim, que eu tinha que pisar o pé, ou pisava o pé que firmava, né? Como filha, falar, não, eu não quero voltar para trás. Lá eu sei que me espera, vamos por dizer, lá eu não ia passar dificuldade, aqui poderia passar dificuldade, mas tinha minha mãe, tinha os irmãos, então eu tinha que me adaptar. Mas aí sim, aí depois fiquei, gostei, fui montei essa loja. Não estava como eu queria, ainda não estava, não me achei, não estava contente, porque quando eu fui abrir a loja, eu queria que minha irmã abrisse comigo, fui oferecer para várias pessoas. Eu fui com a minha cara a tapa, sozinha. E eu lembro que todo o tempo que eu fiquei na avenida, eu andava naquele sol, muito. É verdade, tem um ponto bom. Eu andei naquela avenida entregando condicional. Como eu entrego? Eu vou aos meus clientes, vou na casa, às vezes eu faço questão de ir, né? Porque às vezes você manda um mototáxi, não que eles não desmerecendo, mas ele vai fazer o papel dele. O meu papel não é só levar o condicional. O meu papel é conversar com o cliente. Não, se você não serviu, você quer que eu traga outro? Né? Mas na verdade a gente quer trazer o cliente à loja novamente, né? Para a gente ter aquela interagir, esse negócio de a gente deixar, a gente está muito acostumado com muito cômodo, né? Então a gente não quer. Eu faço esse papel. E quando eu montei na avenida, eu tive que batalhar muito. Eu era sozinha, escondida ali, para me correr atrás dos meus clientes. E eu ia. E um dia eu passei nessa esquina e falei para minha mãe, acho que eu queria montar, sair de lá, para mim não tá dando, eu vou ter que voltar para o Japão de novo. Aí eu prefiro, né? Lá não tem dificuldade, eu não. Minha mãe abre ali. E eu abri a Tia Sô, a franquia, que é aqui do lado. E dali veio essa loja que eu falo para você que eu nem lembro da outra. E foi aquele ponto forte. Eu não tive medo. E o senhor manda, eu sozinha, de novo, novamente, vai, conversa com conversa. Então, assim, são vários pontos que sempre eu tenho que ficar batalhando, entendeu? Então, mas acho que em geral é o Japão que me ensinou a ser uma pessoa mais forte. A questão que você dá, é o ponto que eu estou aprendendo com você, é não desistir, é Não, não desisto. acreditar no Eu seu gosto de ser potencial. empreendedora, eu gosto da minha cidade. E por isso que hoje eu faço parte da associação, porque eu quero que melhore. Então, Eu quero que melhore. importante para também para quem vai nos assistir, ela hoje faz parte da diretoria da Associação Comercial e está empenhada em fazer com que a, o comércio, de uma forma geral, aqui na cidade de Lucélia, onde nós estamos, também modifique, cresça, porque isso vai ser bom para todo mundo, não só para ela, mas vai ser bom para todo mundo. E essa é uma questão bem interessante. Mas o que eu acho que é uma algo positivo no que você está dizendo é o acreditar em si mesmo. Ah, não, eu vou, vai É. ser difícil, tudo bem, mas como tem aquela frase, se eu estou com medo, vai com medo mesmo, né? Eu vou embora e vamos lá, né? Fernando, uma coisa que eu não tenho medo. É uma coisa que outro dia me perguntaram se eu tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Se o senhor falar assim para mim agora, vamos, eu não tenho dinheiro, vamos pôr assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o capital, mas eu não tenho medo. Quando eu abri aqui, eu estava na rua, lá na avenida, no centro, falei, ah, meu Deus, vou sair de lá, né? Porque é uma cidade pequena que está acostumada só ali, naquela rotina, naquele pedacinho, e é a realidade. Por isso que eu brigo toda hora para ter uma coisa nas laterais, para a gente poder. Se a pessoa ver a gente ser notado. Então eu brigo por isso, acabo sendo chato porque eu quero que, né, que a gente seja Melhor. amplo, não só aquilo ali. E eu não tive medo. Eu falei, eu vou enfrentar, eu vou lá e vou perder? Vou perder. Porque eu acabo perdendo, querendo, querer. A gente tem que ter visão. Eu perco. Mas o meu trabalho é o quê? É jogar na internet, ser vista para o mundo. Que eu tô ali. Do pobre ao rico, Você, qualquer um. e você está respondendo uma das perguntas que eu tinha Tô preparado. além já, hein? Não, tá ótimo, isso é maravilhoso, Ai, ai. porque faz com que isso seja um papo gostoso, senão fica aquela coisa, Espero. Tomara que eu esteja pergunta-resposta, desagradando o senhor, mas pergunta-resposta. tá bom, tá bom. Uma das coisas interessantes foi que você É. começa a colocar o impacto que as mulheres em que você representa isso começam a ter na sociedade, em muitas áreas. O crescimento das mulheres, por isso que está acontecendo muita coisa diferente. Você não está imitando nenhum homem, você simplesmente está fazendo aquilo que o seu espaço dá. Você precisa tocar uma lâmpada, não é um trabalho especificamente só de homem. Não, Então, uma lâmpada talvez seja a coisa mais simples que a gente possa ter. Basta subir numa escada, né? Às vezes num banco, e tirar aquela lâmpada velha e colocar a lâmpada nova.
O que é interessante é essa questão que você está colocando de que os direitos são iguais e que tem coisas que você pode fazer e vai aprender e vai fazer parcerias com outras quando não sabe. Exatamente, exatamente, é assim que eu penso. Não é porque eu sou mulher, mas a gente tem que entender, é igual, é mais ou menos assim, a gente não pode ir no bar porque a gente é mulher. A gente pode sentar no bar e tomar uma cerveja. Eu acho que a gente não pode, tanto a mulher como o homem, todos os dias sentar no bar. Legal. Essa é a minha visão, certo? Ó, Ele pode fazer o happy hour dele, a mulher também pode fazer, por que não? Pode. é Só que interessante. eu acho que não pode virar tudo que é demais, tanto para o homem como para a mulher. É, não é complicado. Não, mas é interessante que você está dizendo o seguinte: olha, tanto faz, né, no homem ou mulher. Agora, se é demais, sempre atrapalha, né? Para ambas as partes, ou homem ou mulher, não é verdade? Então, assim, Eu tenho 71 anos, né? O pessoal, você está me chamando de senhor, nem precisava, mas eu não me sinto. Mas é bom, interessante que a parte da minha geração, e principalmente a geração da minha mãe e da minha avó, é, assim, nós tínhamos que chegar, sentar num, num bar, jamais, né? Ah, mas não existia, né? iam para alguma festa, para algum lugar, tinha que ficar tomando refrigerantes, não podia tomar bebida alcoólica. E um refrigerante tinha que ficar a noite inteira, né? Aquele copinho. Era Que dureza, né? porque existia todo um protocolo, né? Uma crença que a mulher tinha que ser daquele jeito e o homem podia ficar bêbado, tal, não sei o quê, né? Ele era um homem, né? Ele era, tipo, um exemplo, é seu Armando, Ele tinha um né? certo Assistia perigo, mas não. graças a Deus isso está acabando e eu compartilho isso com as pessoas dizendo que bom, está crescendo e está tendo uma consciência da Sim, melhoria tá bem melhor. do Tá bem mundo. melhor. Mais uma pergunta agora. É, Ah, puxa, essa aqui é legal. né? Se a representatividade está acontecendo, e está mesmo, tá? Ainda existem algumas desigualdades. Você comentou lá do caso do banco, que é Sim. alguma coisa que, olha lá. Mas você vê alguma outra desigualdade, homens e mulheres, que ainda incomoda nesse nosso universo? Ah, seu Armando, eu acho que em tudo, né? Eu falo assim, eu vou tirar por mim. Tipo, se você é um exemplo. Eu citei o exemplo do banco, mas eu vou ter que estar sempre à frente de uma pessoa, de uma mulher, de uma pessoa branca. Eu acho, talvez eu esteja errada, tá? Você me corrige. Mas eu falo porque eu sofro isso, não é que eu sofro isso direto, mas eu contei essa história para o senhor há 15 dias atrás. São coisas que eu guardo para mim, eu não fico me vitimando, ai, fiz isso. Não, porque se eu for fazer isso, eu vou fechar minhas portas e vou ficar na minha casa, escondidinha, e vou lá e vou fazer isso. Ou você funcionário. Não, não quero. Eu quero ser empreendedora, eu quero ser a Cidinha, eu quero ter minha firma, eu quero mostrar que eu posso não ter dois ou três colaboradores, quero ter um monte. E quero que esses colaboradores não fiquem só ali me servindo ou servindo aos outros. Também quero que ele cresça. Porque, infelizmente, a gente tem a mente pequena ainda. Ah, porque. E eu falo que o bom empresário, ele tem que trabalhar e servir muito bem o colaborador dele. Porque senão ele trabalharia sozinho. Né? E essa desigualdade chega. Se eu chegar no lugar, se eu chegar na oficina, vai ser diferente. O atendimento para mim vai ser diferente. Infelizmente é. A gente pode fazer uma pesquisa sutilmente. A gente entra numa. Ah, mas ele vai esperar. Se um cara chegar, ô, oh, boa tarde, ele dá a mão, ele vai, ele é o primeiro. Mas eu não passo por isso. Porque eu já chego, eu vou falar a mesma língua que ele. Então, infelizmente, tem lugares que você tem que falar a língua do cara. Às vezes eu tenho. Então, assim, sofre essa desigualdade em tudo. Eu acho que para mim é mais, entre aspas, são várias coisas, vários itens. Tem que estar bem vestida melhor, tem que estar falando português diferente, você tem que ter uma família aqui atrás que é, ah, não, filha de quem? Então já recebe diferente. Você entendeu? Tem tudo isso. Eu não. Eu vim da minha mãe que não tinha nada, sem marido, na época era julgada por todos. Então, para nós foi bem maior, né? Então, assim, mas não reclamo, tá? Não troco minha vida por ninguém. Tá sem som. Não, Aí voltou. eu ia tossir, então, às vezes, quando Ah, eu tá. tossia, Ah, entendi. tinha som.
Mas agora, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: o fato é que quando a gente enfrenta, e cada um de nós enfrenta desafios na vida, como você enfrentou, como a sua família enfrentou, a gente Sim. pode ter duas coisas. Ficar quietinho num canto chorando e dizendo, se fazendo de vítima, né? Ou a segunda, que é tão importante, ser protagonista e mudar a história. E por isso que eu estou aqui conversando com você. Porque você simplesmente não aceitou, aliás, como a sua família não aceitou, de ser daquele de ser. Não, ninguém da minha família, ninguém. Ninguém aceitou. Nós vamos ser protagonistas de uma história. Ninguém vai dizer que vai ser fácil, provavelmente não foi uma coisa assim, mil maravilhas, Não. mas está aí a Cidinha, empresária, dona de uma loja, e eu já fui na loja, na sua loja. É uma loja bonita, muito bem arrumada, Obrigada, agradeço. muito bonita, como uma diretora de uma associação comercial que vai crescer na medida em que as pessoas começarem a aderir, e tem exemplos lá dentro, e um deles é você, Dá uma oportunidade para a gente, né? Para a gente poder. e vai ter um crescimento, eu acredito, como muita gente acredita, e está começando a acontecer. Muito bem. Bom, a gente podia conversar aqui o resto do dia, porque você provavelmente tem muito de histórias para Tenho, contar, tenho. né? E desde o começo da vida como empresário. Mas aí vamos lá com aquela pergunta, que é a pergunta que já vai fechando. Eu não gosto da palavra conselho. Eu falo isso em todos os meus bate-papos com vocês. Eu gosto da palavra dicas. Que dicas você dá, além daquelas que você já deu, né? Que dicas você dá para as mulheres, de uma maneira geral, para elas mudarem a sua história, para elas se transformarem? Além daquelas que você já deu e que depois quem assistir até agora vai ver mil dicas que você teve, mas seria interessante você deixar, para encerrar o nosso bate-papo, que dicas você deixa para as mulheres? A pergunta especificamente é essa aqui. Que dicas você dá para as mulheres que desejam quebrar barreiras e ocupar espaços como você está ocupando? Ah, não sei se vai ser uma dica, né? Talvez seja uma... Primeira coisa é a gente ter fé em tudo que a gente vai fazer, independente da religião, evangélico, católico, qualquer um. Quando você dobra o seu joelho, você está pedindo com fé, né? Independente. Eu não vou dizer para o senhor que a segunda dica seria fazer uma coisa que a gente gosta. Claro que eu gostaria de dizer. Mas hoje em dia, no que que a gente vive, é difícil, é muito raro, vamos por aí, 5% da população que faz uma coisa que gosta e vive daquilo. Eu acho que eu estou sendo realista. Então, assim, eu sempre quis fazer isso, ter um empreendimento, mas não sabia o que que era, e fui investir na roupa. Mas eu me dediquei para isso e chegar onde eu cheguei. Hoje eu não vendo mais coxinha na rua, como eu vendia desde os 9 anos. Eu não vendo mais verdura, mas eu não sabia que ia ter uma loja de roupas, né? Mas então tudo que a gente faz, a gente tem que ter dedicação, tem que ter amor no próximo. A pessoa que trabalha com você, você também ter ser amigo, poder ajudar, sabe? Não deixar ele te servir. Tem que ser uma união, uma equipe. Então, tudo que você faz, eu acho que você tem que ter força de vontade, perseverança e não desistir. Porque não é fácil, senhor Armando. O senhor pensa que para mim é fácil? Ah, não. Todo mundo, acho que todos os empresários vão falar, independente se ele é aquele rico, que ainda mais a gente que quando vem do nada, a gente quer né? A gente quer poder comer um filé mignon. Mas para isso a gente tem que correr. Eu não gosto de ficar esperando nada de ninguém. Então, assim, eu não tenho preguiça, eu acho. Eu acordo cedo. Mas a primeira coisa que eu faço é a minha fé. É pedir para Deus iluminar o meu caminho de todos que estão à minha volta. Falar que é fácil? Não é. Mas não pode desistir. Então, fé, dedicação, ter perseverança naquilo ali. Então, são coisas que estão tudo junto, interligadas, né? Fé, gratidão, ser humilde com as pessoas, ser grato, que hoje em dia as pessoas não sabem o que é ser grato, né? Olha só que coisa interessante quando você fala da gratidão. É, Ser grato.
com as pessoas, porque a gratidão é um dos sentimentos, um dos comportamentos mais bonitos que nós temos, quando você agradece verdadeiramente a ajuda Sim. ou aquilo que está acontecendo. Muito obrigado por aquilo que você está fazendo. E eu acho que isso é tão bonito. Então, as dicas que você está dando são maravilhosas e eu. Espero que tenha ajudado alguém, se puder. Igual fala, a gratidão. Vou até reforçar uma coisa. Essas pessoas que passaram nessa volta toda da Predileta Modas, né? São duas colaboradoras que teve, igual eu te falei, foi uma conversa numa faculdade que ela falou, quer comprar? Foi uma colaboradora minha, já não é mais, mas ela procurou outros caminhos, aí saiu outra. Então são duas, então hoje essas duas colaboradoras, que é minha irmã e a Nayara, né? E as outras, que foi a Fernanda e a Alessandra. Mas você só tem que fazer, ser grata por elas. Porque eu não teria chegado onde eu cheguei. Ah, não, porque você tem visão. Não. Se eu tivesse visão, eu estaria sozinho. Então, esses colaboradores que estavam comigo saíram, procura seguir outro ramo, que eles também sigam, né, da melhor maneira possível, mas a gente tem que ser grato, ter fé naquilo ali. Eu acho que tem tudo para dar certo, mas não é fácil. Bom, a questão é, inclusive, hoje eu estava conversando É, outro bate-papo, a questão quando você fala de perseverança, de você fazer as coisas, de ter esperança, né? E aí sim. surgiu aí na conversa hoje de manhã a questão da esperança. Esperança não é de ficar esperando, não é Não, de esperar. Esperança é fazer alguma coisa. A gente fala que o substantivo o verbo de esperança é esperançar, é fazer alguma coisa, é agir, né? E o substantivo do verbo esperar é espera, você fica parado. E pelo jeito, vocês que vão nos assistir sabem que não tem alguém que fica sentada esperando. Você tem uma mulher de fé, de esperança e de espera. perseverança. Isso é fácil. Bom, Cidinha, eu Foi. agora tenho que agradecer muito nesse nosso bate-papo. Nós estamos aqui já com alguns minutos aqui já falando. Sei que teríamos muito mais. Fica aqui o convite para outras pessoas que quiserem conversar depois com a Cidinha, fazer perguntas para a Cidinha. Eu tenho certeza que ela irá Sim. responder, tá? Ela vai estar sempre à disposição pelo jeito dela. Cidinha, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que foi o nosso bate-papo e eu espero que a gente, no futuro, estejamos com novos bate-papos Com aqui. certeza. Eu que agradeço e é um tabu, viu? Que eu não faço isso, não gosto de me aparecer, mas é uma coisa que eu estou perdendo a vergonha, que a Uhum. gente precisa estar aí. É uma coisa também que eu preciso. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho assim que é bom. A gente precisa pôr, como você falou, como que conquistar nosso espaço. Isso é uma fato da gente conquistar nosso espaço. E contar Né? para A todo gente sei. mundo, e contar para todo mundo que espaço conquistado não é um espaço ruim, é bom. Não, E é precisa bom. E não de é só de homens, não é só de algumas pessoas, não, é de quem quiser. quem Se quiser. você quer, de quem quiser. Mas eu que agradeço, viu, senhor Armando. Muito obrigado. E aqui eu espero, para você que está assistindo, compartilhe se gosta, dá o seu joinha, fala, critique, faça os seus comentários e compartilhe, participe e aguarde um novo vídeo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. Até a próxima. Até Um mais. abraço, até mais. Tchau, tchau.